Paz do Senhor, irmãos. Queiram tomar os vossos lugares, amados. Eu estou muito feliz em cooperar neste culto de terça-feira, neste dia e noite chuvosos. Louvamos a Deus por esta chuva maravilhosa que Ele dá. Irmãos, há uma palavra que o Senhor colocou em meu coração e eu procurei estudar esta palavra e dentro daquilo que o Senhor nos deu e dentro daquilo que o Senhor nos der durante a exposição desta palavra, eu quero transmitir para os irmãos esta mensagem que julgo de Deus para os nossos corações. Coloquei como título, meus amados, nesta palavra, uma compreensão da graça. Uma compreensão da graça. O nosso texto inicial está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Versículo 6. Capítulo 6, melhor dizendo, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2. E nós, cooperando também com ele, Paulo estava falando a respeito do ministério de Cristo, reconciliando consigo o mundo. Vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Amém. Eu gostaria, irmãos, de fazer uma abordagem com os irmãos sobre o poder e o propósito da graça para o aqui e o agora. Eu tenho, irmãos, observado que esse assunto, a graça, o seu poder, o seu propósito, está mais ligado a assuntos teóricos, nos cursos de teologia e nas aulas de estudos bíblicos, como, por exemplo, nas nossas escolas dominicais, o que, segundo eu tenho pensado, tem nos levado a pensar mais na graça como uma teoria da teologia cristã, tem nos levado a pensar mais na graça de forma teórica, abstrata, ou nós nos reportamos à graça como aquela experiência magna, impactante, quando nós fomos tocados pelo Espírito Santo e aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e passamos a viver em uma euforia, porque o Senhor nos resgatou dos nossos delitos e pecados, e de repente, de um momento para outro, todo aquele peso que estava em nossos ombros foi removido, e nós ficamos livres. Glória a Deus. Não sabíamos nada de Bíblia, mas sabíamos que algo tinha acontecido. E falaram para nós, você está salvo.
pela graça de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo. Obviamente, nós continuamos sabendo que o Senhor nos salvou pela sua graça, que a salvação, ela não vem por obras para que ninguém se glorie. Todos nós temos isso memorizado na nossa mente. Podemos até não saber enunciar o versículo letra por letra, mas todos nós sabemos que somos salvos pela graça, através da fé, mas pela graça, e que não vem de obras, para que ninguém se glorie, que não vem de uma segunda vinda a este mundo para pagar os pecados cometidos em uma vida passada, ou em vidas passadas, mas nós somos salvos pela graça de Deus. Porém, irmãos, o tempo tem passado e agora nós até gostamos de dizer que nós não somos mais meninos na fé. Porém, a realidade, irmãos, é que ao longo da nossa vida cristã, tantas coisas vão acontecendo, que nós vamos pouco a pouco perdendo a alegria da salvação. E ao invés de nós conquistarmos o mundo, nós vamos sendo paulatinamente em um ponto, em outro ponto, conquistados pelo mundo. E nós que outroramos éramos felizes com a alegria da salvação. Naqueles primeiros dias, a salvação era tudo para nós. Estávamos dispostos a que tirassem tudo de nós. A única coisa que nós não abrimos mãos era a salvação. Porém, com o passar do tempo, nós nos tornamos infelizes, sobrecarregados de tentações, de medos, de fracassos, de desejos que não foram realizados. E poderíamos perguntar, se formos sinceros, para onde foi aquela vida de abundância que nós vivemos quando nós aceitamos a Cristo? Será que ela fugiu? Para onde foi a alegria da salvação? Onde andará essa tal alegria da salvação? Ou será que aquilo foi uma nuvem passageira? Foi uma impressão que nós tivemos. Eu acredito, queridos irmãos, que o propósito do Espírito Santo, ao me motivar para pregar esta mensagem, num culto onde só temos crentes, é confrontar-nos para, se for preciso, independentemente de quantos anos nós já estamos caminhando com Cristo, voltar a pensar no propósito e no poder da graça de Deus, para que essas nuvens de escuridão que estão sobre as nossas cabeças e que nos mantêm em cativeiro, com pensamentos que deixam as nossas bocas amargas, com pensamentos que quando aquilo vem na cabeça, dá um frio no estômago. Estou falando no sentido literal. Frio no estômago e suor, porque tem coisa, quando a gente pensa naquilo, a gente começa a suar. Suar frio. Para que essas nuvens negras sejam dissipadas.
e nunca mais voltem a nos perturbar. Pelo poder do conhecimento da graça maravilhosa, dos efeitos da graça, do propósito da graça, do valor da graça, do preço da graça, porque nós fomos comprados por bom preço. Glória a Deus. Eu não ficaria surpreso se alguém pensasse: eu não preciso ouvir essa mensagem, porque eu já fui salvo. Eu acredito na literalidade de Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Esse assunto é para discipulado. Esse assunto é para novos crentes. Esse assunto está naquela categoria dos primeiros conceitos da fé cristã. Mas eu quero, em nome do Senhor Jesus, trazer este confronto, porque esta mensagem, irmãos, eu estava pensando, ela é especialmente para aqueles que já encontraram a Cristo e que estavam naquele momento que Paulo escreveu. E neste momento em que nós estamos, e o Espírito Santo reaviva esta palavra, nos faz revisitar esta palavra, que o relacionamento daqueles crentes, ou o nosso relacionamento, por qualquer motivo que seja, esteja parecendo um relacionamento tenso, fora do lugar, ou com toques de tristezas, e quando nós avaliamos, nós falamos: não, eu não estou vivendo a vida abundante. Eu fiquei pensando em alguns motivos. Um deles, e agora esse motivo, ele se avulta ainda mais, é que muitos crentes foram desviados da sua busca por Deus, porque ouviram pregações erradas. E agora mais do que nunca, porque antigamente, para a gente ouvir uma pregação errada, a gente tinha que ir a uma igreja onde estivesse pregando a palavra de Deus de forma errônea. Agora não. Agora nós ligamos a televisão, tem lá um teleevangelista deturpando a palavra de Deus muitas vezes. Nós vamos na internet, tem alguém trabalhando com o humanismo, deturpando a verdade da palavra de Deus. Falou em muitas coisas, mas não falou em cruz, não falou em pecado, não falou em arrependimento. E ao longo, irmãos, essas pregações com teologias erradas, ela vai gerar um entendimento errado fora do padrão da palavra de Deus. Existem vários alimentos, quando a gente come aquele alimento, quando a gente faz um esforço e vem o suor está com o quê? O cheiro daquela comida, daquele alimento que nós comemos, porque nós somos aquilo que comemos. A pessoa, quando come a palavra de Deus deturpada, ela vai pensar, ela vai raciocinar com a sua alma contaminada com aquela palavra de Deus. É por isso que desde os dias de Paulo, isso já acontecia, e Paulo falou: olha, e não eram poucos, porque ele diz: nós não somos como muitos falsificadores do evangelho. Então, meus amados irmãos, um dos motivos, eu acredito, é que muitos crentes foram desviados da simplicidade, da genuína palavra de Deus,
E essa é uma tática do inimigo. Porque o inimigo, ele não fala uma mentira total. Desde o princípio, desde o Éden, quando Satanás se dirigiu a Eva, ele misturou uma verdade que saíra da boca de Deus com uma mentira. Queridos irmãos, nós precisamos pedir misericórdia ao Senhor para ouvirmos alguém pregar, para lermos um livro, para que não sejamos enganados, como Eva foi enganada e afastou-se da simplicidade das palavras que Deus dissera a eles. Mas eu acredito que o Espírito Santo quer aclarar as nossas mentes, para que nós possamos entender e entrar, se necessário for, em renovar a nossa aliança com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E o efeito será vida e vida abundante. Eu achei muito interessante que Jesus fala vida e vida abundante. É uma soma de vida mais vida. É vida abundante. Vida e vida abundante. Então, meus amados, já entramos no primeiro e será o primeiro e único tópico que nós vamos abordar, que é a graça é para o agora. A graça é para o tempo presente. Glória a Deus. E vamos começar dizendo, irmãos, que nós temos aprendido, e essa é a verdade, que Deus espera que nós sejamos santos. Isso não vai causar assim alguma espécie em ninguém, porque realmente Deus deseja, Deus espera, Deus está investindo em que nós sejamos santos. Homem santo, mulher santa, jovem santo, adolescente santo, criança santa. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E o que significa ser santo? Ser santo é ser separado. Ser santo é estar no andar de cima, na prateleira de cima, e não na prateleira de baixo. Quando nós vamos do supermercado fazer compra, os produtos de melhor qualidade, você não precisa abaixar para pegar. Eles estão nas prateleiras de cima. Não é isso? Você aqui, do seu nível, você olha e já vê aquele produto, ou aqueles produtos que são os melhores produtos. Então, ser santo significa ser separado, é estar na prateleira de cima. E Deus quer que nós pensemos e hajamos em um nível de santidade que Paulo depois diz que é pensar com a mente de Cristo. Oh, glória a Deus! Pensar com a mente de Cristo sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema. Pensar com a mente de Cristo, raciocinar com a mente de Cristo, concluir, chegar a conclusões com a mente de Cristo, fazer juízos com a mente de Cristo. Porém, irmãos, Deus é amor. Amém? Deus não é um Deus cruel. Deus, Ele nem pede e nem espera que nós façamos algo que nós não possamos fazer. Glória a Deus. E quando nós aceitamos a Jesus em nosso coração, aquele peso que pesava em nossos corações,
ou no peito, que parece que estava amassando o nosso peito, ele foi removido, porque o Senhor perdoou os nossos pecados. E a Bíblia diz que nós fomos justificados. Legalmente, nós fomos declarados justos. Glória a Deus. E quando alguém vai tirar a nossa folha corrida dos nossos pecados, vem só uma coisa escrita: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! A nossa ficha está limpa. Nós não temos capivara. Capivara é aquela ficha corrida de alguns elementos que tinham problemas com a polícia, muitos problemas, muitas ocorrências, muitos boletins, muitos inquéritos policiais, muitos processos, crimes. E antigamente usava aquele formulário contínuo, e a máquina a impressora ia imprimindo, e quando tirava a folha corrida do elemento, dava 1 metro, 2 metros, 10 metros, de tantas passagens pela polícia, de tantas ocorrências, de tantos boletins. Agora nós diríamos de tantos pecados. Meus amados irmãos, se nós não tivéssemos sido justificados pela fé em Cristo Jesus, quantos metros teria a sua folha corrida, a minha folha corrida, considerando todos os pecados com que nós pecamos, e às vezes até mesmo crimes que nós cometemos, sangue que nós derramamos. Quantos metros teria a nossa folha corrida? Mas nós fomos justificados. Oh, aleluia! Glória a Deus. Fomos declarados justos. Porém, há outro aspecto da santidade, irmãos, porque nós estamos aperfeiçoando a nossa santidade, e a responsabilidade por aperfeiçoar a nossa santidade é uma responsabilidade nossa. O apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Então, esse aspecto da santidade, irmãos, em que nós trabalhamos em cooperação com o Espírito Santo, é uma parceria com o Espírito Santo, em oposição à carne, ao mundo e ao diabo. Porém, aquele que está em nós, ele é maior do que o mundo, ele é maior do que a carne, ele é maior do que os demônios. Glória a Deus. Então, irmãos, este aspecto da santidade, de aperfeiçoamento da nossa santidade, nós estamos trabalhando em parceria para que aquilo que o Espírito fez por dentro seja evidenciado em nosso vocabulário, em nosso comportamento, em nossa maneira de vestir, em toda a nossa maneira de viver. Oh, glória a Deus! E isso tem um nome: santificação. Vamos todos falar? Santificação. Então, a orientação da palavra de Deus é para que nós nos purifiquemos de toda injustiça, para que nós nos tornemos agradáveis em Deus. Oh, glória a Deus! Para que nós nos tornemos agradáveis em Deus. Olha, irmãos, nós precisamos ver essas coisas, porque são coisas muito profundas.
Quando nós nos tornamos agradáveis em Deus, o Senhor satisfaz o quê? Desejo de nosso coração. Eu sempre estou falando aqui, vamos ser inteligentes, irmãos. Vamos ser inteligentes. Mas tendo com que beber, com que vestir e com que calçar, estejamos com isso contentes, claro. Mas nós temos desejos de contribuir mais com a obra de Deus. Nós temos planos para a obra de Deus, temos planos para as nossas vidas, para o nosso presente, para o nosso futuro, temos planos para os nossos filhos, temos planos para a sociedade em que nós vivemos, temos planos para o país em que nós vivemos, temos planos para a humanidade, e Deus diz: agrada-te, e eu vou conceder os desejos do teu coração. Então, meus amados irmãos, nós precisamos trabalhar este processo de santificação para que nós nos tornemos santos e agradáveis em Deus. Glória ao nome do Senhor. E nós podemos nos permitir ser transformados pela renovação de nossas mentes, ou seja, pela transformação do modo, da forma como nós pensamos, pelo poder da palavra de Deus, conforme o apóstolo escreveu em Romanos capítulo 12, E versículo 2. Glória a Deus. E a Bíblia diz que sem santidade não veremos a Deus. Agora a pergunta é: como caminhar em santidade? Nós vamos aprofundar nesse texto, irmãos. E daí nós vamos compreender que a resposta, ou a solução, da forma que vai nos permitir caminhar em santidade, é a graça do Senhor. Nós vamos entender que o poder e o propósito da graça é para que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Agora, irmãos, nesse texto que nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 6, um ponto que deve chamar muito a nossa atenção é que Paulo está escrevendo esta carta para os crentes da igreja de Corinto. Essa igreja era composta por homens e mulheres que receberam o Senhor Jesus Cristo como Salvador e que também foram batizados nas águas em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e que também foram batizados com o Espírito Santo. É interessante que em várias ocasiões o apóstolo se dirige àqueles que receberiam aquela carta como crentes. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, ele os chama de irmãos. E depois reconhece que é pela fé que eles permanecem em Cristo. No capítulo 3, ele afirma claramente que eles eram a carta de Cristo. E nós poderíamos, então, entender que esses versículos que nós lemos, versículos 1 e 2 do capítulo 6, foram escritos para os crentes da igreja de Corinto. Ou será que Paulo escreveu esses versículos para que os crentes pegassem essa epístola, fossem lá na praça pública e lessem essa epístola? Fosse lá na beira dos rios, dos lagos, dos poços e lessem essa epístola? Não. Essa epístola foi escrita para ser lida na igreja de Corinto. É verdade que nós encontramos nesta passagem algo para influenciar a resposta a uma pessoa não crente. No entanto, irmãos, Paulo, ele está lidando com aqueles irmãos, não para eles tomarem uma atitude
de aceitarem a Cristo. Mas, até porque Paulo está se dirigindo a eles como amados, então não restam dúvidas de que essas pessoas eram salvas, eram tratados como cooperadores ou obreiros em Cristo, e eram pessoas que tinham qualidades e que tinham também oportunidades, assim como o apóstolo São Paulo, de viverem a vida do ministério de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí nós aqui, depois de tantos anos, estamos assim na mesma condição. Já aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Já fomos batizados nas águas. Muitos já foram batizados com o Espírito Santo, mas todos têm o Espírito Santo, todos são cooperadores. Então, irmãos, é importante que nós entendamos que esta palavra não foi escrita para o mundo. Esta palavra foi escrita para crentes. E Paulo está exortando esses crentes a não receberem a graça de Deus em vão. E a ideia aqui é de algo que deve ser usado ou deve ser utilizado em todo o seu potencial. Vamos tentar um exemplo. Digamos que depois de muito tempo, querendo um carro, porque quando a gente nunca teve carro, a gente fica com muita vontade de ter um carro. Não fica? Vocês não ficaram com muita vontade de ter um carro? E às vezes necessidade. Mas vontade, principalmente jovem, hoje não, que está um pouco diferente, a juventude hoje gosta de andar de Uber, não é? Mas antigamente, a gente, antes de ter o carro, só andava de bicicleta. E quando tinha uma bicicleta. Então, quando fazia 18 anos, não via a hora de poder juntar um dinheiro e comprar, tirar a carta de motorista e comprar um carro. Não é assim? Mas digamos que finalmente a pessoa conseguiu um carro. Então agora, essa pessoa não precisa mais andar a pé. Porém, algumas semanas se passam e você vê o seu amigo suado, andando a pé, 2 horas da tarde, na rua. E você pergunta para ele: por que você está andando a pé? Ele vai responder: é muito mais fácil andar a pé do que andar de carro. E você diz para ele: mas por que é difícil andar de carro? Ele vai falar: olha, foi muito bom sentar no carro, eu peguei lá na direção, foi muito gostoso, mas era quase impossível ir a algum lugar com aquele carro. Estou me lembrando de um carro que eu comprei uma vez. Vocês não vão dar risada de mim, hein? Era um Gordini. É que a maior parte não sabe o que é Gordini. Você sabe, né? O Gordini era um carro que parecia uma caixa de fósforo. Tinha o Gordini e tinha o Dolfini. Era um carro de fabricação brasileira. Graças a Deus pelo Gordini. Mas ele parecia uma caixinha de fósforo. E eu comprei uma vez um Gordini. E eu vendi esse Gordini para um rapaz. E o rapaz pegou esse Gordini e foi para o sítio. E ele não dirigia muito bem. E ele ia num carreador de café. É café plantado de um lado, café plantado do outro. E no meio tem uma rua, uma espécie de uma rua de terra.
E a pessoa caminha, anda com carroça e com carro naquela rua. E ele deu uma barbeirada e quebrou 5 pés de café de um japonês, num sítio de um japonês. Olha, irmão, se ele vendesse o Gordini, não pagava os 5 pés de café que ele foi torando esses pés pela frente. E o seu amigo então diz: olha, foi quase impossível ir a algum lugar, porque eu demorei quase um dia inteiro para rodar alguns metros, porque era muito pesado empurrar o carro e dirigir o carro. Aí você vai com seu amigo até o carro e fala: não, você não precisa empurrar o carro. Você dá partida aqui, coloca uma marcha e vai. Tão fácil, né? Meus amados irmãos, há muitos crentes salvos que não usam a graça no seu potencial total. Eles ainda estão empurrando o carro. Empurra o carro e depois corre e monta no carro. Alguém já fez isso? Empurrar o carro e montar no carro, eu já fiz. Às vezes o carro não queria pegar na partida, e a gente estava sozinho, ou com mais uma pessoa, a gente empurrava o carro, depois ia correndo, abria a porta, entrava no carro, e dava um tranco no carro, para o carro pegar no tranco. Mas aí, no caso, o rapaz não estava fazendo isso. Ele empurrava o carro, a hora o carro pegava uma velocidadezinha, ele montava no carro e parava. Há pessoas, não poucas, não poucos crentes, estão utilizando a graça de Deus dessa forma. Não usam a graça em todo o seu potencial. Talvez alguns crentes de Corinto estavam necessitando dessa orientação de Paulo, porque não usavam a graça no seu potencial. Então Paulo dizendo: e nós, cooperando também com Jesus, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Eu gostaria de trazer agora um outro exemplo, enfatizando graça e misericórdia. Nós vamos olhar para a graça em relação à misericórdia. Hoje está sem relógio, hein? Eu não sou culpado. Nós vamos olhar para a graça em relação à misericórdia. A misericórdia diz que você não será punido quando você merece ser punido. Eu já contei essa história, eu não sei se é real ou não, mas eu já contei ela aqui dezenas de vezes, mas vou contar mais uma vez. Conta-se que um soldado do exército de Napoleão foi pego em seu posto dormindo. Ele foi repreendido e recebeu uma certa punição. Uma segunda vez, ele foi encontrado dormindo. Ele recebeu uma punição mais forte. Uma terceira vez, ele foi encontrado dormindo e ele foi julgado e condenado à morte. E a mãe daquele rapaz procurou o imperador e fez uma clemência ao imperador pelo seu filho, pedindo misericórdia para que o seu filho não fosse morto. E o imperador disse: o seu filho não merece. E a mãe disse: sim, majestade, se ele merecesse, eu pediria justiça, mas eu vim pedir misericórdia. E Napoleão ficou tão impressionado com a retórica daquela mãe, que
comutou a pena de morte daquele rapaz em algum tempo de prisão. Então a misericórdia diz que você não será punido quando você merece ser punido. Agora, e a graça? Vamos olhar para a graça. A graça diz que a pessoa não deve ser punida, mas que ela deve receber um presente. Suponhamos que a família do seu Henrique foi viajar. E o Marquinhos, ou melhor, o Carlinhos ou o Marquinhos? O que vocês acham melhor? Marquinhos? Ó, Marquinhos, hein? Escolheram. E o Marquinhos faz uma birra e briga com a sua irmã e estraga aqueles momentos de lazer da família, e o seu Henrique fica bravo e volta para casa. Mas ele não dá uma punição para o Marquinhos. Marquinhos não é punido. Esse é um exemplo de quê? Misericórdia. Nesse caso, o seu Henrique e a mãe do Marquinhos não aplicaram o castigo ou a punição que o Marquinhos merecia em razão do que ele fez. Mas, no mesmo caso, os pais, voltando para casa, não apenas não punem o Marquinhos, como ainda dão um presente para ele, uma recompensa. Isso tem um nome, graça. Que foi o que Deus fez com a humanidade, que merecia a morte, o inferno, a punição, mas pela graça de Deus, nós fomos salvos, e Ele nos deu o céu, e Ele nos deu vida abundante. Ele deu vida abundante a você, quando você e eu merecíamos uma punição por causa dos nossos pecados. Ele não somente perdoou os nossos pecados, Ele não somente rasgou as acusações que eram contrárias, o libelo acusatório, a peça acusatória, a cédula que era contrária, Ele rasgou na cruz do Calvário e nos deu salvação. Pela graça sois salvos. Ele nos deu o céu. Nós temos direito ao céu. Nós temos direito à vida abundante. Nós temos direito nesta terra de sermos chamados como filhos de Deus, sermos conhecidos como filhos de Deus, sermos respeitados como filhos de Deus. Oh, aleluia! Os demônios não metem a cara com o Filho de Deus. Oh, aleluia! A graça, irmãos, a graça, Ele nos deu. Então Paulo escreve para os crentes da cidade de Corinto: não recebestes a graça de Deus em vão. Aleluia! Porque, meus amados irmãos, a graça é mais do que aquele evento que aconteceu quando nós nascemos de novo, quando os nossos pecados foram perdoados, quando nós fomos livres do castigo eterno. A graça é mais do que um tema teórico para os estudantes de teologia estudarem. A graça é mais do que um princípio espiritual que pode ser aprendido e pode ser desaprendido, pode ser decorado e pode ser esquecido.
a graça de Deus, oh aleluia, é uma obra intermediária entre Deus e o homem, uma obra realizada por Cristo. Ei, irmãos, o preço foi alto para que esta obra fosse realizada. A graça é algo real, a graça é algo que pode ser visto, a graça é algo tangível. Glória a Deus, glória a Deus. É possível que os crentes lá de Corinto estivessem um pouco dispersos, porque Paulo, ele diz: olha, eu quero que vocês andem como filhos dignos do chamado de Deus. Vocês foram chamados para isso. Vocês têm uma vocação. Oh, aleluia. É isso que o vosso espírito quer. Glória a Deus. É a vossa vocação, é andar de modo digno. Então não desprezem esta graça. Aleluia. Aleluia. No capítulo 5, irmãos, que é o capítulo anterior, Paulo está falando com eles para que eles se reconciliassem com Deus, para que eles voltassem a um relacionamento correto com Cristo. E esta palavra de Paulo é uma palavra para nós. Nós que já experimentamos a salvação, nós que já experimentamos a graça de Deus, agora ele está falando: não receba a graça de Deus em vão. E há um texto em que Paulo se refere aos irmãos da Galácia, nós não vamos ler, para que eles acordem, porque Paulo diz que eles estavam como quem estava dormindo, e isso estava acontecendo porque eles caíram da graça. Olha, irmãos, glória a Deus. Então Paulo estava dizendo, tanto para aqueles que haviam retornado para um estilo de vida legalista e tentavam alcançar a justiça pela capacidade de cumprir a lei, de guardar dias, luas, festas, comida, como também para os outros, que agora estou na graça, então posso fazer tudo. Então Paulo alerta a ambos os grupos, chama a atenção: não recebam a graça de Deus em vão. Porque ele diz que com aquele estilo de vida que eles levavam, eles não estariam beneficiando o reino de Deus em nada. Glória seja ao Senhor. Então, irmãos, a graça é muito mais do que mudar o destino eterno de uma pessoa. A graça tem muito a ver, evidentemente, em conceder-nos o acesso ao céu. Mas o poder da graça, o propósito da graça, é para ser vivido no aqui e no agora. E Deus derrama a sua graça para que nós possamos nos tornar pessoas completas. Não é só para algo que vai acontecer após a morte. Nós somos salvos também para o aqui e para o agora. Amém, irmãos? A salvação pela graça, através da fé, é para o agora, é para o amanhã, é para depois, é para futuramente e é para toda a eternidade. Oh, aleluia! Glória a Deus. Pode ser que alguém que está aqui, ou alguém que está nos ouvindo pela internet, esteja frustrado com seus fracassos, e pode ser que você tenha ficado até mesmo com nojo dos seus pecados. Porque, meus amados irmãos, eu acredito que todos nós, às vezes,
fazemos um exame e chegamos à conclusão que nós estamos aquém do propósito de Deus para a nossa vida. Eu quero lhe dizer hoje, em nome do Senhor Jesus, que a graça é suficiente para todas as suas necessidades, para o aqui, para o agora. E a graça, nesse texto de Paulo, é muito explícito que a graça é para o agora. Quando ele diz, hoje é o dia da salvação, agora é o momento aceitável para você recomeçar a realizar o seu potencial em Cristo. Nós vamos dar uma breve olhada em alguns versículos sobre esse assunto, porque nós precisamos realizar o nosso potencial em Cristo. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Que nos diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra, à direita do Pai, da majestade nas alturas. João capítulo 1, versículo 1 declara: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Adiantando, nesse mesmo capítulo, versículos 10 e 11, João diz: ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Esses versículos, irmãos, são uma descrição poderosa e tremenda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio à terra, a esta terra que ele mesmo criou, e no entanto, nós que estávamos representados por aquelas pessoas dos dias de Cristo, não o receberam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A humanidade é terrivelmente má no seu estado pecaminoso. Um homem sem Deus, uma mulher sem Deus, é uma pessoa naturalmente má. Ela pode até, em razão da ética, em razão da educação, em razão dos limites traçados pela sociedade e pela lei, se conter. Mas ela é, lá no seu íntimo, terrivelmente má, por causa do seu estado pecaminoso. No entanto, a vontade de Deus sempre foi e é restaurar a humanidade para o propósito inicial pelo qual o homem foi criado. E o versículo 12 apresenta essa esperança ao declarar: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Glória a Deus. Todos podem crer em Cristo, todos podem receber o direito de um relacionamento espiritual com o Senhor Jesus Cristo. Porque quando uma pessoa aceita e confessa a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e acredita que Jesus ressuscitou dos mortos, essa pessoa, ela entra em um novo relacionamento com Deus. Vamos um pouco mais fundo, porque Deus deseja não apenas mudar as posições das pessoas em relação à humanidade. No versículo 14, João continua o seu pensamento dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça
e de verdade. O verbo ou a palavra que estava no princípio com Deus, a palavra que criou todas as coisas, a palavra, o verbo que era Deus, se tornou carne e habitou entre nós de forma corporal, porque Jesus era 100% humano e 100% Deus em uma só pessoa. E João diz que nós vimos a glória de Deus, o próprio Filho de Deus, habitando em toda a plenitude, cheio de graça e de verdade. E o que isso significa, irmãos? Significa que Jesus é o único nome pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome, não existe outro mecanismo, não existe outra técnica pelo qual devamos ser salvos. Ninguém pode ser salvo pelas próprias obras, ainda que ele venda todos os seus bens e dê aos pobres, ainda que ele alimente multidões. Só Jesus salva. É o único meio, o único nome pelo qual devamos ser salvos. Isso significa simplesmente que não é necessário nenhum outro meio de realização ou de salvação. E o texto que nós lemos diz que ele estava cheio de graça e de verdade. Seria compreensível que as pessoas buscassem outros meios complementares de salvação, se Jesus não estivesse cheio de graça e de verdade. Se ele estivesse parcialmente cheio, 60% cheio de graça e de verdade, precisava de 40% para preencher as nossas necessidades de outras fontes. Talvez precisássemos amortecer alguns sentimentos, algumas coisas do passado, com drogas, com álcool, porque a pessoa bebe, a pessoa se droga e ela tenta esquecer de coisas do passado. Se ele estivesse parcialmente cheio, talvez precisássemos encontrar paz com a caridade, com a reencarnação, com outros deuses, como Buda, Maomé, com outras filosofias de vida. Se ele estivesse parcialmente cheio, talvez precisássemos encontrar satisfação em amigos, em parentes, em relacionamentos amorosos. Mas a Bíblia diz que Jesus estava cheio de graça e de verdade. Queridos irmãos, quando nós entendemos o que é realmente a graça, e que esta graça está dentro de nós, que nós somos batizados nesta graça, que nós estamos encharcados dessa graça, é diferente. E eu pergunto, você tem entendido, não teoricamente, mas na vida do dia a dia, o poder desta graça para você agora? João capítulo 1, versículo 16, o mesmo capítulo e evangelho que nós estamos olhando agora, diz que todos nós recebemos também
da sua plenitude. E graça por graça. Uma outra tradução diz graça e graça. Eu quero propor a você nesta noite que sente que não está vivendo uma vida em abundância, que isso está ocorrendo porque você não está usando adequadamente a plenitude da graça e da verdade de Deus. E a pergunta é: será que eu estou, ao invés de dar partida no motor do meu carro, engatar uma marcha e acelerar, eu estou empurrando este carro para depois me assentar e rodar 2 ou 3 ou 4 metros? Porque aqui a palavra diz que todos nós recebemos também da sua plenitude. Essa plenitude está dentro de nós. E o texto do versículo 16, do capítulo 1 de João, diz que é graça sobre graça. Os irmãos estão entendendo isso? Se fosse somente graça, já seria suficientíssimo. Mas o Senhor fez abundar, que Ele colocou em nós graça por graça, graça em graça, graça sobre graça. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Este é o nosso Jesus, irmãos. Nós cremos nele e ele está em nós. Nós temos recebido a plenitude dele. Vamos comigo para um texto final em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6, que diz assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, amém? Assim andai nele, como arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado nela, abundando em ações de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele. Amém? Estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder, potestade. Aleluia. O versículo 6 está dizendo: como você recebeu a Cristo Jesus, o Senhor, e João fala de toda a sua plenitude, nós recebemos dele, então ande nele. E o versículo 8, irmãos, revela a razão pela qual tendemos, ou temos a tendência, de não andar na sua plenitude. E quais são essas razões? O versículo 8 diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Queridos irmãos, a razão pela qual um dos medicamentos mais comprados na nossa sociedade são os antidepressivos, porque as pessoas foram enganadas por filosofias e vãs sutilezas. É a razão pela qual as pessoas vivem com pânico, com medo, com raiva, é porque foram enganados pelas filosofias, vãs sutilezas, pelas tradições e pelos princípios básicos deste mundo. É a razão pela qual nós vemos famílias chamadas disfuncionais. É a razão pela qual nós vemos vidas destruídas. É porque pessoas não estão vivendo de acordo com a plenitude que receberam
em Cristo, ou que poderiam receber em Cristo, porque o versículo 9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. É fácil para nós aceitar isto como verdade, irmãos. Nós podemos acreditar que Jesus era cheio de Deus. Nós cremos nessa verdade que Jesus era homem e era Deus. Mas aqui há um parêntese, porque às vezes nós não recebemos a graça que nos é oferecida. No próximo versículo, que é o versículo 10, que diz: e estáis perfeitos nele, completos nele, que é a cabeça de todo principado, de todo poder, de toda autoridade e de toda a potestade. Eu quero dar a você a oportunidade de fazer uma retrospectiva dos sentimentos e das emoções que foram dominantes em suas vidas, em vossas vidas, nos últimos 30 dias. E eu gostaria que você perguntasse ao Espírito Santo que princípios que eu vivi, que me enganaram, para que eu me sentisse como eu me senti. Que tipo de filosofias ou de vãs sutilezas ensinadas pelo mundo ou de tradições eu segui para que eu me sentisse fora da plenitude da graça de Deus? Que poderes me enganaram? Que potestades me oprimiram para que eu me desviasse do propósito, do destino, do poder, da graça do Senhor que estava disponível? A plenitude da graça, irmãos, ela está disponível. E neste exato momento que nós estamos respirando aqui e que eu estou pregando esta palavra, a graça está trabalhando a seu favor e a meu favor. Neste exato momento, a graça está funcionando para nos libertar de qualquer escravidão, seja essa escravidão química, seja essa escravidão psicológica, seja essa escravidão espiritual. A graça pode libertar a pessoa de qualquer tipo de escravidão. A graça é suficiente para capacitar uma pessoa para que ela seja um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, um bom funcionário, um bom patrão. A graça, ela trabalha de maneira que nós ficamos plenos em Cristo. Aleluia. E a graça, irmãos, ela remove dores, ela remove marcas, ela remove cicatrizes do passado, ela remove decepções do passado, decepções que vão se acumulando nesta caminhada durante a nossa existência. Às vezes vamos acumulando tantas e tantas decepções. A graça está trabalhando para remover essas cicatrizes, essas feridas. É por isso que a graça precisa ser compreendida, precisa ser entendida, precisa ser recebida, precisa ser aplicada, porque Deus continua dando a sua graça maravilhosa. E a Bíblia fala verdade e graça. São duas forças poderosas. A Bíblia diz que nós somos santificados
pela verdade. A Bíblia diz que a palavra purifica e cura. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que nós devemos manter a graça. E há uma outra coisa, eu não vou ler, porque o nosso tempo está escasso. Na carta de Paulo a Tito, Paulo fala que a graça nos dá capacidade para dizer não à impiedade. Isso é maravilhoso, porque às vezes nós somos pressionados e nos vemos assim em uma situação que não podemos dizer não, mas a graça nos dá capacidade para dizer não a tudo quanto seja impiedade. Glória a Deus. É importante que nós entendamos que Deus nos concede essa graça, como Ele nos concede esta graça, mas eu quero trazer ainda duas passagens das Escrituras que deixam isso muito claro a quem Deus concede esta graça. A primeira em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, esse texto começa dizendo: jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sedes todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem, irmãos? Aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6, diz: antes Ele dá a maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Para caminhar, irmãos, na plenitude da graça de Deus, é preciso chegar a um acordo com a realidade desta situação, relacionada com o nosso interior, porque Deus dá graça aos humildes. Eu termino perguntando: quais são as suas necessidades? Porque, irmãos, nós somos enganados muitas vezes. E às vezes o mundo nos leva a sentir algo como uma necessidade, quando na realidade não é uma necessidade, porque nós estamos plenos da graça de Deus. Nós somos enganados tantas vezes com essas vãs filosofias, com essas sutilezas, com esses conceitos que a sociedade nos impõe. Porque a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que é contra a humildade. É uma sociedade que é contra a dependência de qualquer outra pessoa. A sociedade que nós vivemos, ela não admite que as pessoas sejam dependentes, nem sequer umas das outras, e nem sequer dependentes de Deus. Nós vivemos em uma sociedade de comida rápida, fast food, mensagens instantâneas, videoconferência pela web, sem pagar nada. Eu acredito que todos nós temos remédio estocado em casa, não temos? Remédio estocado em casa. Se tiver dor de cabeça na hora, nós nem vamos orar. Nós vamos lá, abrimos a gaveta, pegamos o remédio e tomamos. É assim ou não é, irmão? Vamos falar a verdade? Vivemos numa sociedade que não quer depender de Deus. E essa sociedade nos aperta, nos pressiona, nos oprime, para que nós pensemos como eles pensam, para que nós achamos como eles agem. Quando Jesus falou: vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. Não pensem como aqui, pensem como lá. Glória a Deus. Não pensem como a terra pensa, pensem como o céu pensa. Irmãos, essas visões do mundo nos roubam o senso, a nossa identidade como alguém que está vivendo na plenitude da graça de Deus. Glória a Deus. E é muito maravilhoso, porque nós não precisamos comer das migalhas
da graça. Não. Nós temos o direito de nos assentar à mesa. Aquela mulher disse: as migalhas que caem no chão alimentam os cachorrinhos. Eu me contento com as migalhas. Mas você não. Você está apto a ser cheio da verdade e da graça de Deus, humilhando-se aos pés do Senhor, mas assentando-se à mesa com o Senhor. Eu gostaria, irmãos, por fim, incentivar mais um pensamento a respeito da totalidade da graça de Deus. Que Deus derrama a sua graça, não apenas para abençoar as nossas metas. A graça de Deus, ela tem um propósito maior, que é propósitos relacionados com o reino de Deus, em trazer glória e honra ao nome de Jesus. E em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Nós já passamos aqui para uma administração da graça de Deus para outras pessoas. Diz a palavra: cada um administre aos outros o dom, como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós não podemos querer a graça de Deus só para nós. Se a graça de Deus está em nós, nós temos que ser administradores, despenseiros, nós temos que compartilhar esta graça. Como? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Irmãos, vamos administrar de maneira adequada a graça de Deus para a glória do Senhor. O inimigo, ele quer nos manter amarrados, machucados, feridos, quebrados, desapontados, tristes, para que nós não realizemos esse propósito da graça, que é levar a graça. A graça é Jesus Cristo. E o inimigo não quer que nós levemos o propósito da graça para cada homem e cada mulher que Deus coloca em nosso caminho. E eu gostaria de terminar mesmo perguntando, numa escala de 0 a 10, onde ou em que grau você está hoje em relação à totalidade da graça de Deus? A plenitude da graça de Deus, numa escala de 0 a 10, onde você está agora. Qualquer que seja a sua colocação, se você estiver disposto a se humilhar, porque Deus dá graça aos humildes, e receber a graça de Deus, vai acontecer, porque Deus está investindo em cada crente, para que ele seja completo, para que ele seja pleno. E Deus conta comigo e com você, para que dentro dessa plenitude que ele vai colocar, que ele tem colocado, que ele está colocando, ou que ele vai colocar, Deus está contando comigo e com você, para compartilhar essa graça. E é por isso que que Paulo fala, e nós, cooperando com ele, na dispensação desta graça, cooperando com ele no compartilhamento dessa graça, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Amém.